Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos nós. Amém? Irmãos, nós estamos reunidos mais uma vez no nome de Jesus para cultuarmos a Deus, para celebrarmos a comunhão, celebrando a ceia do Senhor, para meditarmos na sua palavra, para recebermos dele ensinamentos que sejam úteis, agradáveis, edificantes para a vida de todos nós. Amém. Eu pensei, orei, me preparei com a graça de Deus para falar, na verdade, sobre 3 tópicos nesta noite. O primeiro deles é a morte do defunto. A morte do defunto. O segundo tópico é a ressurreição do vivo. A ressurreição do vivo. E o terceiro tópico é a santificação do santo. A santificação do santo. A morte do defunto. Pode parecer estranho, esquisito, mas na verdade a gente vive num mundo que é um grande cemitério. Nós vivemos entre cadáveres ambulantes. Por isso que neste mundo, muitas vezes, quem tem vez é quem morre, quem é defunto. Vamos prestar atenção nas famílias, nas casas, especialmente entre as pessoas que de fato não vivem com Deus, não são de fato discípulos de Jesus. Essas pessoas estão mortas. E a pior morte não é a morte do corpo. O grande problema é que a sociedade, em geral, focaliza, vê a morte física, a morte do corpo. Mas a palavra de Deus fala que o mais grave, o pior, o que é de fato ruim e trágico, é a morte da alma. E a palavra de Deus nos diz: a alma que pecar, essa morrerá. E como todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos morreram a morte espiritual. E Deus não tem nenhum prazer na morte de ninguém, especialmente do ímpio, do perverso, do malfeitor. Mas eu nunca vi alguém chegar diante de um caixão, diante do defunto, diante do morto, e dizer impropérios, xingatórios, dizer que acha pouco, devia ter morrido há muito tempo. Quem já viu isso? Normalmente, por pior que a pessoa foi, aí a gente ouve pessoa dizendo, mas que era uma pessoa muito boa, etc. Às vezes em vida, pelo menos a vida física, que é a que mais se nota, ele não recebeu carinho, atenção. Às vezes a mulher que está ali morta não recebeu nenhuma flor. Mas agora são corbélias, coroas, parece mais uma floricultura.
lá no funeral. Às vezes, ele não teve uma vida digna. E as pessoas falam que tem que fazer um enterro digno. Umas coisas esquisitas. Nas catástrofes, em que as pessoas são soterradas, as pessoas já estão sepultadas. E às vezes são atestadas como mortas. Mas normalmente se quer achar o corpo para fazer um enterro digno. O que seria esse enterro digno? Um caixão bonito. Às vezes a pessoa que nem tinha muita roupa para vestir, mas agora precisa vestir um terno. Tem umas coisas que se faz. É coisa de defunto. E uma coisa escandalosa é o escândalo que se faz. O defunto normalmente é muito escandaloso. Não era para se fazer o que normalmente se faz. A palavra de Deus diz que como todos morreram por causa do pecado, porque todos pecaram, quando o apóstolo Paulo escreve a sua epístola aos Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo começa dizendo: vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, mas Deus vos deu vida. Então há uma morte generalizada, em que as pessoas não podem permanecer mortas. E esta é a coisa mais trágica. É a morte espiritual. É a morte da alma. É a morte pelo pecado. E para isto, só há uma solução: a conversão. As pessoas precisam se converter, reconhecendo que são pecadoras, que estão espiritualmente mortas e carecem da graça, da glória, da misericórdia de Deus. Então tem que atender ao chamado de Deus, ao apelo de Deus para se converter. O profeta Ezequiel, falando em nome de Deus, diz: Deus que não tem prazer na morte de ninguém, especialmente do perverso. O que ele deseja, o que ele quer é que todos se convertam. Se convertam. Se voltem para Deus. Para que sejam novas criaturas. E é interessante o apóstolo Paulo, na sua epístola a Timóteo, falando sobre as viúvas. E ele chega e diz: olha, aquela viúva que vive nos prazeres da carne, na prostituição, no adultério, etc., ela, mesmo estando viva no seu corpo, mas ela está morta. Certo? Então, a principal morte, a morte mais terrível, é a morte da alma, pelo pecado. Nós pedimos à equipe para cantar um hino que mostra a solução para isso, que é a conversão. A gente andava no pecado, morto, triste, perdido, distante de Deus, do Evangelho, da palavra, e aí a gente encontrou o convite de Jesus, então resolveu se converter. Olha a letra, presta atenção na letra, na mensagem deste hino, desta música, com esse cântico, pela equipe.
perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Onde gozo então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado